exemplos. Então vamos lá, primeiro exemplo, aplicação identidade. Bom, se eu tenho a aplicação identidade, o que ela vai fazer? Ela vai levar no mesmo elemento, né? Então, se eu pego i da soma de u1 mais u2, o que vai acontecer? Ela vai levar no mesmo elemento, vai levar em u1 mais u2, correto? Mas quem é o 1? O 1 é o i de u1, porque a identidade aplicada no 1 é o mesmo. E o 2 é i de u2, certo? Então o que a gente mostrou aqui? Que o i aplicado em u1 mais u2 é exatamente i de u1 mais i de u2, né? Se a gente desenvolve esse, chega em u1 mais u2. Se a gente desenvolve esse, chega em u1 mais u2, certo? Então eu posso tanto escrever assim de maneira mais direta, quanto desenvolver esse lado e desenvolver esse lado e depois comparar, ver se dá a mesma coisa ou não, certo? E depois com o lambda, né? Quem é i de lambda u? É a identidade, né? Então vai dar o próprio elemento que está aqui dentro, vai dar lambda u. Mas o u é o i de u, certo? Então aqui eu posso então desenvolver esse lado e depois comparar, que os dois vão dar a mesma coisa, tá? Então, portanto, a aplicação identidade é linear. Beleza. E agora essa aplicação? É a aplicação da reta na reta que pega um número real e leva no lambda vezes o número real. Lambda vezes esse número. Onde lambda é um número fixo, tá? Com lambda real fixo. Então o que vai acontecer aqui? Quando eu pego t de u1 mais u2, vai acontecer o quê? O que a t faz? Ela pega o elemento que está lá e multiplica por lambda. Então vai ficar lambda vezes u1 mais u2, certo? Agora eu posso aplicar aqui a distributiva. Então vai ficar lambda u1 mais lambda u2. Agora eu posso desenvolver do outro lado. Desenvolvendo do outro lado, o que significa o outro lado? O outro lado que eu tenho que mostrar que é igual é t de u1 mais t de u2. Não é? Quem é t de u1? O que ele faz? Ele multiplica por lambda. Então, lambda u1. E quem é t de u2? O que o t faz? Ele multiplica por lambda. Então, vai ficar lambda vezes u2. Então, aqui, lambda u1 mais lambda u2 é exatamente t de u1 mais t de u2. Ok? Perfeito. E agora com o lambda, né? Agora, como o lambda está aqui, a gente vai pegar um outro número. Vamos chamar de alfa, número, tá? Então, se eu pego alfa u, o que vai acontecer? O que a t faz? Ela multiplica por lambda. Então, vai ficar lambda vezes alfa vezes u. Ok? Mas aqui, a ordem que eu estou multiplicando números reais não importa, né? Então, eu posso escrever isso como alfa vezes lambda vezes u. Não é? Mas quem é lambda vezes u? É exatamente o t de u. Né? O que o t faz? Ele pega e multiplica por lambda. Então, lambda u é t de u. Então, só troquei. Então, olha só, é como se o alfa pulasse aqui para fora. Então, ou seja, satisfaz aquela segunda propriedade da definição de transformação linear. Então, essa daqui também é linear. Ok? Então, essa também é uma transformação que é linear. Muito bem, vamos agora ao terceiro exemplo. O terceiro exemplo, eu tenho uma aplicação do R2 no R3. Tá? E essa aplicação do R2 no R3, o que ela faz? Ela pega um ponto do R2 nas coordenadas x, y e leva no ponto do R3 com coordenadas 2x, 0 e x mais y. Okay? Então vamos entender se ela satisfaz as duas condições. Vamos verificar. Então a primeira condição é t de u1 mais u2. Quem é t de u1 mais u2? Bom, para isso eu preciso saber quem é o 1, quem é o 2. Então vamos colocar em coordenadas. O 1 e o 2 são pontos do R2. Então eu vou escrever o 1 como x1, y1
e o 2 como x2 e y2, tá? As coordenadas. Então a soma dos dois vai ser qual tipo de ponto, né? Se eu somar os dois, vai ser somar cada coordenada. Então vai ser o ponto x1 mais x2, y1 mais y2. Ok? Muito bem. E o que a t faz? Ela pega e leva no dobro, a primeira coordenada é o dobro da primeira coordenada que aparece aqui. Então é 2 vezes x1 mais x2. Ok, na segunda coordenada é 0. E a terceira ela soma as coordenadas. Então a terceira vai ficar x1 mais x2 mais y1 mais y2. Ok? Muito bem, então somei. Agora, isso aqui eu posso fazer o quê? Eu posso decompor, né? Posso multiplicar aqui. Então, isso vai ficar... De que maneira vai ficar? Então, vai ficar desenvolvendo, né? Distribuindo aqui, vai ficar 2x1 mais 2x2, 0... x1 mais y1, ó, eu posso mudar a ordem aqui dos números, né? Não tem importância, eu estou somando 4 números, então posso mudar a ordem. Vai ficar x1 mais y1 mais x2 mais y2. Ok? Muito bem. Bom, eu poderia, pessoal, tanto parar aqui e aí ver do outro lado para comparar, ou ir desenvolvendo, tá? Mas comparando com o outro lado tem que dar o quê? O t de u1 mais o 2 tem que ser t de u1 mais t de u2, certo? Bom, o 1 é em coordenadas x1 e y1, o u2 é em coordenadas x2 e y2, beleza. Agora, quanto que é t de x1, y1? Então vai ser aqui, vai ser 2, x1, 0, x1 mais y1. Ok? Esse é o primeiro. E quanto é t de x2 y2? Vai ser 2, x2, 0, x2 mais y2. Então, olha só. Esse ponto aqui, eu posso separar ele em 2x1, 0, x1 mais y1. Né? Ou seja, então eu usei este, o 0, né? E este, né? Essa soma. Mais o 2x2, 0 e x2 mais y2, concorda? Eu posso separar dessa forma. Por quê? Soma de dois vetores, eu vou somar coordenada a coordenada. Tá? Então não tem nenhum problema fazer isso. Agora, esse carinha é exatamente t de x1, y1. E esse carinha é t de x2, y2. Ou seja, isso é t de u1 mais t de u2. Ou seja, quebrou na soma, tá? Então, isso que a gente consegue observar aqui. Então, tanto faz, eu posso começar de um lado, né, e fazer a decomposição aqui para chegar no outro, ou então eu posso começar desse lado, cheguei nisso aqui, ou nisso aqui. E aí depois eu começo ao contrário, faço daqui e aí eu observo o que deu. E aí eu comparo os dois. Se forem iguais, então os dois lados vão ser iguais, então vai satisfazer aquela igualdade. Perfeito. Então satisfaz aquela primeira condição. Ok? Então é assim que a gente procede. Agora a segunda condição. Bom, vou apagar aqui para poder fazer a segunda condição. Pessoal, então vamos lá. Segunda condição. Vamos usar esse pedaço aqui. A segunda condição é t de lambda u. Certo? Então eu vou pegar o u em coordenadas, né? Então x, y. Então, como que fica lambda vezes xy, né? Como que eu multiplico um número por um vetor? Eu multiplico cada coordenada. Então, vai ficar lambda x, lambda y. E o que a t faz? Ela leva no múltiplo duas vezes o primeiro. Então, 2 lambda x, 0 e soma. Então, lambda x mais lambda y. Muito bem. Agora, isso aqui eu posso, ó, tem lambda aqui, aqui é 0, eu posso enxergar um lambda multiplicando 0 aqui, e aqui também tem lambda, você pode tirar em evidência. Então vai ficar lambda aqui fora, 2x aqui dentro,
0 e x mais y aqui na última, né? Se você multiplicar por lambda aqui, você chega nessa expressão, ok? Muito bem, então vai ficar lambda, mas quem é isso aqui? Olha só, é exatamente isso aqui, que é t de x, y. Mas quem tem coordenada x, y? Exatamente u. Então você chegou que t de lambda u é o lambda t de u. Então lambda pulou para fora. Então satisfez a segunda condição lá para ser a transformação linear. Tá ok, pessoal? Então, cuidado aí na hora de fazer os desenvolvimentos, tá? É uma dificuldade comum, tá? Para os alunos que estão começando a verificar transformação linear, né? Mas tem que verificar de modo geral aí com o 1 e o 2 e ver o que a função faz, o que essa transformação faz, para poder verificar as duas condições, tá? Então essa daqui satisfez as duas condições, então é linear. Tá? Então é uma transformação linear. E essa aqui agora, exemplo 4. Se eu tenho uma transformação da reta na reta, que ela pega um vetor u e leva no u quadrado, né? Será que ela é linear? Então vamos verificar. Então se eu pego aqui t de u1 mais u2. Então o que ela faz? Ela pega o carinha e leva ele ao quadrado. Então isso aqui é t é u1 mais u2 ao quadrado. Muito bem. Agora vamos comparar com o outro lado. No outro lado você tem t de u1 mais t de u2. Certo? Você tem esse é o outro lado da igualdade. Você tem que comparar esses dois e quer mostrar que eles são iguais. Para mostrar então que eles são iguais, o que eu preciso fazer então? Ó, o 1, então o que a t faz no 1? Ele pega e eleva ao quadrado. Então vai ficar o 1 ao quadrado, ela vai pegar o u2 e vai elevar no u2 ao quadrado. Essas duas coisas são iguais? Não, pessoal, não. Por que não? Porque como que eu faço o 1 mais o 2 ao quadrado? Eu faço o quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Então eu tenho um termo aqui que não está lá no outro. Então são diferentes, tá? Então são diferentes. Então se são diferentes, então quer dizer que não satisfaz a primeira condição. Se não satisfaz a primeira ou só a segunda, já não é, né? Então não é linear, tá? Então ó, tem grau 2, tá? Se tem grau 2 não é linear, tá bom, pessoal? Então não é linear. Se vocês verificarem aqui para a segunda condição, t de lambda u, vocês vão ver que o lambda sai, mas ele sai ao quadrado, tá? Então não sai só lambda, então não satisfaz aquela propriedade, tá bom? A segunda propriedade também não é satisfeita aqui. Tentem verificar aí para vocês verem, tá? E o quinto exemplo é a transformação nula. Por que ela vai ser uma transformação linear? Porque olha só, ela vai pegar então, vamos ver a primeira condição, t de u1 mais u2. Ela vai levar o 1 mais o 2 em quem? No zero, concorda? É a aplicação nula, então ela leva todo mundo no zero. Então vai levar o 1 mais o 2 no zero. Mas o que acontece com agora do outro lado, né? Quem é t de u1 mais t de u2? Ela vai levar o 1 na onde? No zero. E ela vai levar o 2 aonde? No zero. 0 mais 0 é 0. Então a primeira condição é satisfeita. E por que a segunda condição também é satisfeita? Vindo aqui num pedacinho aqui, só para comentar para vocês, né? Se eu tenho t de lambda u, ela leva todo mundo no zero, correto? Então ela vai, como que vai ficar lambda vezes t de u? Ela vai pegar o u e vai levar no zero. Então isso vai ficar lambda vezes zero, que é zero. Então coincidiu. Certo? Então isso é bem imediato, né? Mostrar que a transformação nula é uma transformação linear, tá? Então a transformação nula é uma transformação linear também, tá? Então aqui é linear.